Olá pessoal, esse é o curso de piano clássico. Essa é a aula número 1. Eu sou o professor Marcel Garrido e nessa aula nós vamos falar sobre a estrutura do piano. Bom, o piano é um instrumento de teclado clássico. Ele é conhecido justamente pela sua ampla extensão sonora e pela capacidade expressiva que oferece aos músicos. Suas principais características estão relacionadas ao sistema de teclas, aos pedais e à constituição interna de suas peças, que trabalham justamente em conjunto para produzir o som de forma precisa e dinâmica. Então, como é que isso acontece, né? Como é que esse sistema de tecla opera? Primeiramente, o sistema de teclas do piano é composto por 88 teclas, sendo 52 brancas e 36 pretas, dispostas em grupos de 2 e 3 teclas pretas que ajudam a orientação visual tátil do instrumentista. Então, quando você olha para o piano, você vai ver vários conjuntinhos, certo? Dessas teclas pretas e brancas, sendo que as teclas pretas ajudam a gente a identificar aonde esses conjuntos começam e aonde esses conjuntos terminam, né? No agrupamento de 2 pretas para 3 pretas, o total de 7 teclas brancas, né? E aí a gente consegue definir esses agrupamentos. Aqui no nosso, na nossa tela, né, no nosso painel, nós temos o desenho aqui mostrando as teclas pretas e brancas do teclado e, consequentemente, essa estrutura que se repete ao longo de todo o teclado do instrumento. Bom, cada tecla está conectada a um mecanismo de martelo que, ao ser pressionada, aciona esse martelo para percutir uma das cordas internas, gerando o som do piano. E a intensidade, certo, da pressão com que a gente aperta essa tecla, a força que a gente usa para apertar essas teclas, vai fazer com que esse martelo atinja a corda, refletindo essa força, permitindo essa variação de volumes, né, e intensidades que dão o colorido musical ali da interpretação do pianista, ok? Bom, e ainda sobre a execução do som, né, do teclado, nós temos também os pedais. Além das teclas, nós temos um sistema de pedais. E os pedais também desempenham um papel fundamental na expressividade do piano. Em pianos acústicos tradicionais, normalmente temos 3 tipos de pedais, tá? O pedal direito, que a gente vai chamar de pedal de sustentação ou damper. Ele tem a função justamente de sustentar o som para manter os abafadores das cordas do piano elevado e assim o som poder se prorrogar sem que ele seja encurtado, né, com maior facilidade. Temos o pedal esquerdo, que é o pedal uma corda, certo? Que vai deslocar o teclado do piano, fazendo com que os martelos se desloquem e eles acabam batendo, né, em 2 cordas, deixando uma única corda solta, fazendo com que o piano soe mais suave, mais delicado. E aí, em seguida, né, em alguns modelos de piano, nós vamos ter um pedal central, que é o pedal sustenuto. Né? Esse pedal sustenuto, ele mantém elevado os abafadores para que notas específicas possam ressoar. Ele funciona como se fosse um damper de notas específicas. Então você vai apertar vai apertar a tecla, vai apertar esse pedal e vai soltar a tecla e tocar. E essa primeira tecla que você sustentou com o pedal central, ela vai soar ali durante um bom tempo para que você possa, né, enfim, fazer a sua performance com o som daquela outra tecla que você pressionou o pedal. Então, esses pedais, eles são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho do músico. E aqui a gente vê a estrutura, né? Como é que a gente conhece esses pedais dentro do, do espaço, né? Do físico ali, da constituição física do piano. A gente vê aí à esquerda o pedal na corda, né? Deixa eu apontar aqui com o nosso laserzinho, vou colocar aqui para a gente, ó. Esse aqui é o pedal na corda. Depois nós temos o pedal sustenuto e o pedal, certo, de sustentação, o damper. Eu coloquei essa foto aqui porque eu acho super interessante que o aluno preste atenção no desgaste que tem esses pedais, tá? Por que que essa foto ela é tão importante? Pelo seguinte, ó, você está vendo que aqui no pedal de sustentação, o pedal do damper, ele está bem desgastado. O que significa dizer que é um pedal que o músico utiliza, né? O pianista utiliza muito. Então é muito comum você ver o pianista pressionando bastante esse pedal direito do piano
justamente para poder ter sustentado o som das notas. Já o pedal 1 na corda, você vê que ele já tem um uso, mas já é um uso bem menor. Por quê? Vai depender da composição, vai depender aí do que o compositor, né, quis trazer na peça e qual a necessidade do pianista, né, em utilizar esse pedal. Porém, ele já tem um uso bastante comum, né, dentro da execução musical. Uma das coisas que também ele acaba servindo bastante é justamente para que você possa abafar, no caso de quem tem piano acústico, abafar o som do piano para evitar que o som do piano ele fique alto demais e acabe, por exemplo, se você que estuda de madrugada, você que estuda, enfim, em outros horários, acabe por alguma forma atrapalhando aí o sono da galera. Então, tipo, a gente precisa realmente usar às vezes o pedal de uma corda para deixar o som mais suave, mais baixo, porque os pianos acústicos esses não têm controle de volume, tá? Eles são controlados exatamente na força que o pianista toca e com alguns recursos como aí, por exemplo, o pedal uma corda, certo? E no meio vocês podem ver que o pedal de sustenuto está muito novinho, né? Não tem praticamente nada nele. Por quê? Porque ele é um pedal que é menos utilizado. Como ele tem essa função de ajudar a tocar, por exemplo, articulações como staccato, geralmente o pianista consegue fazer isso usando a própria mão mesmo ali, controlando a força, e raramente ele é utilizado, tá? Mas é um pedal também super importante, por isso que os pianos têm esse três conjuntos de pedal, certo? Bom, vamos seguir aqui e sobre a constituição interna dos pianos acústicos, né? Vamos discutir esse tema. Bom, a constituição interna do piano envolve uma estrutura complexa, composta por cordas de aço de diferentes espessuras e comprimentos, responsáveis pela variação de altura do som. Essas cordas são tensionadas sobre uma estrutura de ferro fundido, garantindo estabilidade e afinação. A tábua harmônica, geralmente feita de madeira, tem a função de ampliar a vibração das cordas, conferindo riqueza e projeção sonora ao instrumento. Além disso, o mecanismo de ação, que inclui martelos, alavancas e escapamentos, é projetado para responder com precisão ao toque do pianista, permitindo nuances sutis e articulações rápidas. Bom, como a gente pode verificar, a estrutura do piano ela vai ter vários mecanismos. Aqui a gente está trazendo o piano acústico, né, referente ao piano de concerto, que é o ápice, né, vamos dizer assim, dos pianos para quem vai começar a estudar. Mas é importante que você observe que os pianos acústicos vão ter essa estrutura, tá? A gente vai falar também de pianos elétricos, então tem pianos que não têm essa estrutura, porque o piano elétrico já vai partir para outros tipos de situações, mecanismo, e a grande maioria é tudo digital. Então, veja, no piano acústico, nós vamos ter esse damper, né, de ressonância, ou seja, a tábua de ressonância, que ela vai ficar aqui, certo? Essa tábua é um mecanismo que ajuda a levantar e baixar os abafadores. Então, quando você aciona o pedal, você vai ter esse movimento, certo? Fazendo com que os abafadores levantem e as cordas fiquem soltas. E depois, quando você solta o pedal, ele baixa e abafa as cordas, fazendo com que as cordas fiquem presas. E assim o som do piano ele não se prorroga, tanto, né? Aí você não consegue, vamos dizer assim, tocar uma nota muito longa, né? Por exemplo, uma nota que pega 2 compassos de 4 tempos, ou seja, 8 tempos, fazer soar 8 tempos, você já não vai conseguir se você não usar o pedal do damper, né? Porque o piano vai estar abafado e ele vai ser mais curto. E a gente vê a questão das cordas, certo? Que ele coloca aqui as cordas de ressonância. Então, tipo, o piano vai ter várias cordas lá dentro, certo? Essas cordas, dependendo da área do piano em que ela estiver colocada, ela vai ela vai ser, perdão, mais grossa ou mais fina. Em alguns casos, essas cordas elas vão ter conjuntos de 3 cordas para poder fazer soar a nota, né? Por isso que a gente tem o pedal na corda, por quê? Porque vai ajustar o teclado ele vai se deslocar aqui levemente para o lado direito, fazendo com que você consiga acionar o martelo e tocar apenas 2 das 3 cordas, porque algumas das notas precisam de mais de uma corda para poder soar.
E aí nós temos, né, as outras estruturas metálicas que vão ajudar aqui no processo de ressonância. Aqui é como se fosse uma caixa acústica do piano, certo? E toda essa estrutura do piano, né, essa realmente aqui a caixa de madeira em que o piano é todo construído, ela vai fazer a é como se fosse um violão, né? Ela vai ampliar o som e vai permitir que o som chegue para mais pessoas. Então essa aí é a nossa caixa acústica. Na nossa sala de aula virtual, para quem está aí, está participando do nosso Google Turmas também, lá nós temos alguns videozinhos que eu selecionei que você vai poder ver esse mecanismo. Tem uma animação muito legal. Dá uma passadinha na sala de aula da turma que a gente tem aqui, que você vai aprender muito se você acompanhar todo o material que tem lá, tá? Vamos seguindo. Então, falando agora sobre os pianos elétricos, né? Então, os pianos elétricos, por sua vez, diferem dos acústicos por não utilizarem cordas para a produção sonora. Veja, o piano elétrico ele é mais sutil, vamos dizer assim. O piano acústico ele é muito grande, ele tem uma necessidade de mecanismos muito grande e você não vai ter um piano acústico pequeno, você vai ter um piano acústico, por exemplo, grande, mas mais compacto em relação à área que ele vai ocupar. Como, por exemplo, a diferença dos pianos de concerto, que foi esse que eu mostrei anteriormente. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui é um piano de concerto. E existem alguns pianos que são os pianos de armário, que são aqueles pianos que são verticais e que podem ficar encostados à parede e tem toda essa estrutura, só que ao invés de ser assim, na horizontal, né, vai ser na vertical, ficando em pé. E aí ele fica mais no canto da parede e ocupa menos espaço, mas não deixa de ser um negócio gigante. Então, tipo, o piano acústico realmente é muito grande. E aqui, no caso do nosso piano que está na foto, né, nós vemos aqui um piano que vai ter as sonoridades muito similar, só que sintética, ou seja, vamos usar arquivos MIDI que vão gerar, né, a sonorização do piano de cauda e de outros pianos que a gente conhece, lógico, não com a mesma precisão sonora que tem um piano acústico. Quem já teve essa oportunidade de ouvir o som de um piano acústico sabe que é bem diferente, é muito mais natural, né? E aqui nós vamos ter um som tratado, enfim, que vai gerar a mesma satisfação, mas que não é igual, realmente. Porém, são bem mais baratos, são pianos que o custo é bem baixo, né, em relação ao piano acústico, e mais compactos para quem tem espaço pequeno, tem uma sala pequena, um quarto pequeno, vai precisar estudar e precisa ter uma ferramenta. E eles também têm a mesma quantidade de teclas, né? 88 teclas, 52 brancas, 36 pretas, enfim, toda essa estrutura, né, de teclado que existe no piano acústico. Bom, em vez disso, né, de toda essa questão, né, do piano acústico, como funciona a geração de som no piano elétrico? Ele gera o som eletronicamente. Então, muitas vezes, através de amostras gravadas de piano acústico ou até mesmo de síntese digital, certo? E as teclas desses pianos, elas costumam ser sensíveis à dinâmica da digitação, certo? Imitando aí justamente a resposta do piano tradicional, do piano acústico, certo? Porém, o mecanismo que aciona o piano digital é diferente, ele é mais simplificado e geralmente eles não têm essa ação de martelo, certo? Que a gente observa no piano acústico. Alguns pianos mais modernos, aí são pianos que tentam trazer realmente essa sensação né, de mecanicidade do piano acústico, eles vão ter sim essa estrutura do teclado com mecanismos que até o fabricante vai dizer isso, olha, permite perceber a ação de martelo do piano acústico. Então, em tese, a gente tem que pensar sempre nisso. Você não vai encontrar um piano que traga realmente aquela sensação real do martelo, mas você vai encontrar algo que seja similar, enfim, que seja bem próximo daquela proposta que a gente vê no piano acústico. Bom, no curso que nós estamos fazendo, né, presencial, a gente utiliza pianos digitais e, consequentemente, a gente vai ter essas sensações, certo? Mas não é igual o piano acústico. Infelizmente, um piano acústico é muito caro e fica difícil da gente conseguir com recursos básicos da Lei Aldir Blanc. Mas, graças aí aos investimentos que nós recebemos, nós vamos conseguir fazer o estudo com o piano digital. Bom, vamos lá, vamos seguindo então. Sobre os pianos elétricos, ainda sobre os pianos elétricos, o que a gente pode dizer sobre eles?
Os pedais dos pianos elétricos também simulam as funções dos pedais acústicos, tá? Como o sustain, que é o damper, que é aquele que faz a prorrogação do som, e também podem apresentar, né, variações conforme o modelo. Então, tipo, tem pianos elétricos que vêm com os 3 pedais, certo? Mas na grande maioria desses pianos, eles são portáteis. Então, geralmente, o pessoal opta por não ter os 3 pedais, por ter apenas um, que no caso é o pedal direito do piano acústico, que é o damper. Então, a principal vantagem dos pianos elétricos é justamente essa questão da portabilidade, a possibilidade de controlar o volume e a capacidade de conexão dos dispositivos eletrônicos, facilitando aí as gravações e performances com amplificação. Em outras palavras, você pode levar o seu piano, certo, para tocar na igreja, para tocar com a banda, para poder, enfim, fazer uma apresentação num local público do seu interesse, ou para fazer uma gravação em estúdio, enfim, ele é muito versátil para ser levado. Agora, imagine você com um piano acústico carregar, né, aquele móvel, porque é um móvel, não é só um instrumento musical, é um móvel, para cima e para baixo para fazer a apresentação. Não dá. Então, tipo, o piano elétrico, nessa hora, ele é muito mais vantajoso para a atividade profissional, certo? E vai trazer as mesmas sensações, certo? Que o piano acústico, porém, sem tanta precisão de um piano acústico. Isso vai depender também do valor que você investiu no seu piano e da qualidade de estrutura de construção do seu piano. Por isso que é bom você fazer uma pesquisa profunda antes de comprar o seu piano. No caso, quando você for comprar o seu piano, você deve procurar entrar em contato com a loja. Se você tiver a oportunidade, por exemplo, de ir conhecer o piano na prática, ali, ver, tocar nele, enfim, ter essa sensação de experimentar, fazer o que a gente chama de test drive, né? Isso é super importante para que você possa escolher bem esse piano, porque ele vai acompanhar você em várias ações, tá? Por isso que a compra do piano tem que ser algo que você tem que tomar bastante cuidado e até depois vamos ter uma aulinha falando a respeito disso aqui no curso. Bom, para a gente concluir essa aula, o piano, né, portanto, é um instrumento de organização meticulosa, onde cada peça desempenha um papel essencial para a qualidade sonora e a capacidade expressiva. A integração entre teclas, pedais e o sistema interno de cordas e martelos cria uma gama ampla de possibilidades musicais, tornando-o um dos instrumentos mais versáteis e respeitados na música erudita e também na música popular, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula do nosso curso. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido, né, bastante informações. E na nossa próxima aula nós vamos, né, trazer mais informações aqui, por isso fique atento no canal, fique atento na sala de aula, você que está fazendo parte da nossa turma, né, você que está chegando aí pelo YouTube, está vendo aí no canal, está inscrito, certo? A gente vai ter uma série também de outros vídeos e de turmas particulares, certo? Que o pessoal vai poder acessar, quem quiser aí fazer participação, basta falar comigo, tem aqui no comentário, pode deixar no comentário, enfim, é só deixar, eu quero aula de música, e aí a gente vai fazer um jeito de entrar em contato com você, tá ok? Eu sou o professor Marcel Garrido, essa foi a nossa aula, né, nossa primeira aula do curso de piano clássico, falando sobre a estrutura do piano, e eu espero que você possa estar conosco. Não esquece de dar o seu joinha, certo? Dá aquele like pra gente aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra gente poder receber aí, né, você aqui no nosso grupo de estudos e também você poder receber as notificações de quando a gente postar aqui, né, novos vídeos para você poder acompanhar essas aulas. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.